Quem depende do Serviço Municipal de Saúde em Ribeirão tem sofrido bastante, principalmente em relação ao atendimento das UPAs. Demora, falta de médicos e de diagnóstico. A UPA da Avenida 3 de Maio, em Ribeirão, tem sido alvo de muitas reclamações. A unidade passa por reforma e os pacientes estão tendo de aguardar atendimento do lado de fora, debaixo de uma tenda. Mas esse não é o principal problema. As queixas começam pela demora na fila de espera. Praticamente as pessoas ficam 4 horas aqui. Eu cheguei de manhã, fui sair de tarde. Vamos supor, a gente perde praticamente o tempo. Quando se fala em vir na UPA, a pessoa fala assim, eu vou passar a maioria do meu tempo lá. As pessoas já desanimam já. Tem pessoas que têm falta de educação quando você explica o caso. E os casos críticos, tem vezes que tem pessoa vomitando, em vez de eles passar na frente, não. Eles deixam a pessoa passando mal aqui fora quando pode agravar mais o risco. O que poderia melhorar? Muitas coisas, né? Mais médico para atender mais as pessoas mais rápido. As pessoas ficam na fila e morrendo aí para poder ser atendida e demora mesmo bastante, né? Além da demora, você chega para ser atendida, eles não verificam o que você tem, é sempre assim, você está com virose, né? Aí te receita qualquer remédio, você vai, toma, aí você tem que voltar, porque não é sanado o problema. Desde ontem eu passei o dia aqui, até 12h30 da noite, e meu problema não foi resolvido. Estou aqui de novo com a mesma coisa, só deram 12 injeções e botaram para casa. Uma coisa que é um problema no ouvido, tem que fazer uma lavagem e não fizeram. Aí eu acho que a melhoria também tem que ser bastante aí, nos médicos também. Que nem meu filho está com dor muito forte na cabeça e eles vão dar um remédio e vai mandar embora, você entendeu? Então tem que especialização para ver da onde vem essa dor, né? E sobre exames, eu acho que eles têm que dar mais atenção. Esses dias eu vim e ela só disse que eu tinha enxaqueca. Tipo, ela não fez exame nem nada. E ela só falou assim que meus sintomas eram distintos, que ainda não tinha assim uma doença prescritível. No começo da semana, a situação estava pior na UPA Leste. Uma espera por consulta de mais de 5 horas. A Secretaria de Saúde justificou que foi por conta do início da reforma. Pediu desculpas e a compreensão de todos pelo transtorno. Para o professor da Faculdade de Medicina da USP, não é só isso. Segundo ele, a saúde pública passa por um momento muito difícil, mas os problemas não são de agora. A gente já tem o diagnóstico dos problemas, mas há uma inação do poder público em resolver os problemas dessa rede assistencial, né? Que começa nas unidades básicas de saúde. Nós vemos assim unidades com estruturas precárias e também equipes que faltam a devida competência para atender aquela população que tem que ser atendida naquela unidade básica de saúde. Obviamente, os problemas vão se agravando, né? E aí as pessoas vão lotar as unidades de pronto atendimento, né? E isso fica difícil, porque na unidade de pronto atendimento nós temos os mesmos problemas: estrutura ruim, né? Falta de competência profissional, e aí é uma situação de urgência onde fica difícil, às vezes, ocorrer a discriminação entre o que é emergência e urgência, né? E aí nós temos as situações agravadas. Cada distrito da cidade precisaria ter uma unidade de pronto atendimento. E Ribeirão tem só 4 UPAs. Deveria ter pelo menos mais uma, de acordo com a legislação municipal, que é da década de 90. Muito defasada, principalmente diante do número de habitantes de lá para cá. O legislativo precisa ser mais vigilante, tá certo? Ele está lá para ver se as leis, se as políticas públicas estão sendo cumpridas. E eu vejo o legislativo de Ribeirão, quer dizer, como é que pode, né? Tudo bem, autoriza a unidade de pronto atendimento central a virar um centro de atenção psicossocial. É o que eu falei, precisamos disso. Mas e aí? Como é que fica os distritos de saúde, os distritos sanitários? Nós precisaríamos ter mais uma unidade de pronto atendimento, não é criar uma coisa eliminando outra, que é também necessária, né? E fico ainda mais perplexo de saber que estão fazendo uma unidade básica de saúde acho que na rua São José, ali, numa região central, onde a maioria da população é classe média, tá certo? Deve ter saúde suplementar. Quer dizer, deve estar faltando unidade básica de saúde, com certeza, nas regiões mais periféricas, mais carentes. Então, esse legislativo
esquisito, né? Parece que ele não está realmente fiscalizando o executivo, né? Está muito subserviente. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura não se manifestou. Já a Câmara declarou que tem realizado o seu trabalho de fiscalização ao Poder Executivo de maneira independente, como determina a legislação. Os parlamentares realizam visitas às unidades de saúde para vistoriar os serviços prestados e dialogar com a população a fim de atuar junto ao Executivo para solucionar as demandas. Além disso, periodicamente debatem essas questões de saúde pública através das comissões de estudo no Legislativo. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos Matheus Delbon, especialista em administração, ele que está no canal digital da Clube. Matheus, a saúde pública tem sido alvo de muitas reclamações nos últimos meses. O que, na sua visão, pode explicar esse fato? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que o Brasil tem um sistema de saúde pública muito bem estruturado, né, das UBSs, as UPAs e a média e alta complexidade dos hospitais. Isso no papel. O que acontece é que, na prática, a população muitas vezes não entende esse sistema, então sobrecarrega somente as UPAs com questões que são tratáveis nas UBSs, né, e são questões muitas vezes de medicina de médio e longo prazo, né? E mesmo que ele vá na UPA, não há um direcionamento. Os médicos das UPA vão atender, né? Tem até uma pessoa que falou assim, vamos dar um medicamento, uma injeção, e eu estou aqui voltando. Então, falta essa integração, né? Ao um paciente chegar na UPA e se diagnosticar que não é caso de urgência, emergência, mas sim algo crônico, algo que demande um tratamento, é direcionar para as UBS para que possa receber um tratamento continuado. Essa integração que não está funcionando bem. Então, sobrecarregam as UPAs, muitas vezes com questões que não são típicas de unidade de urgência e emergência, e também as UBS muitas vezes acabam também recebendo demandas de urgência e emergência, não bem tratando, direcionando. Então, o sistema é bem desenhado, ele é inteligente, mas ele precisa que a população entenda do sistema e também os profissionais de saúde direcionem essas pessoas, façam triagem, né, explique que, infelizmente, ele se direcionou ao local errado, né? A gente sabe que hoje em dia as pessoas querem ser atendidas na hora e muitas vezes na UBS vai ter que marcar a consulta e acaba indo para a UPA e acaba agravando a situação, né, de certa forma. Isso é um dos aspectos também. Agora, Ribeirão Preto claramente tem um déficit aí, precisaria de pelo menos mais uma, no meu ponto de vista, talvez mais duas UPAs, pelo tamanho da cidade e a complexidade territorial do município. Ou seja, a falta de investimentos também contribui para todo esse problema. Os investimentos em saúde são sempre algo muito complexo, porque a saúde demanda sempre de muito dinheiro, né? Os municípios já estão no seu limite de investimento, né? Se começa a investir mais em saúde, necessariamente você vai ter que retirar investimento de outras áreas. Então, eu acho que a solução factível, lógico que aumentar o investimento é o melhor dos mundos, mas factível é tornar o sistema mais inteligente, otimizar o sistema para que com os mesmos recursos nós possamos fazer mais. Outro problema enfrentado pela saúde é a falta de gestão. Quando você escolhe pessoas nas secretarias para trabalhar diretamente com a gestão de saúde, essas pessoas não estão preparadas, isso também dificulta? Eu acho que o município tem sempre que ter pessoas qualificadas, buscar parcerias, né? Se ela não tem pessoas qualificadas no seu quadro, é qualificar, mas a gente sabe que isso muitas vezes é lento, né? Buscar parcerias, né? E também usar bem melhor os seus cargos de livre nomeação para trazer gente técnica qualificada que possa contribuir de forma estratégica à saúde pública, né? E, assim, se o problema dessa má qualificação é de servidores, é ter avaliação de desempenho funcionando, né? E tomar as medidas judiciais cabíveis. Se é de contratado, de médico credenciado, enfim, fazer os elementos do contrato funcionarem e substituir esses profissionais. Tem que existir uma gestão de pessoas efetiva. Bem, Matheus, na semana passada, o governo estadual lançou um programa de regionalização da saúde. Entre as principais mudanças está de trazer aquele sistema de regulação das vagas nos hospitais, a chamada CROSS, também para ser regionalizada, região de Franca, Ribeirão Preto. Pode ser uma mudança positiva na sua visão? É uma mudança muito positiva, porque regionalmente você conhece melhor a capacidade instalada da região. Então, por exemplo, no sistema CROSS de regulação de internações,
Isso permite, muitas vezes, o credenciamento de hospitais menores. Você tem, na nossa região, grandes hospitais sobrecarregados e, muitas vezes, pequenos hospitais na nossa região metropolitana ainda com capacidade ociosa. Então, essa gestão regional pode distribuir melhor esses pacientes nesses hospitais da nossa região, pequenos, médio e grandes hospitais, otimizando a estrutura, né? E aí sim aliviando a demanda por mais recursos ou mais investimento, né? Usando melhor o que nós já temos. Então, acredito que é muito positivo, sim. Matheus Delbon, especialista em administração, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Clube. Ótima tarde. Uma ótima tarde a todos.